Melhor dia, meus amados do Facebook e também no YouTube, porque nós estamos juntos e misturados. Chegou o momento de mais uma ministração do Evangelho. Essa ministração que vai fazer-nos crescer espiritualmente, nos fortalecer e mostrando o caminho por onde nós estamos seguindo e vamos continuar seguindo, Então, meus amados, sejam todos bem-vindos à Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo não é uma sala com quatro paredes, um prédio com quatro paredes, um teto estendido de cima. A Igreja de Cristo é por esse universo. Aonde estiver uma pessoa em Cristo, eu vou falar sobre isto hoje, O que é estar em Cristo? O que é estar em Moisés? Então, nós vamos chegar a esse conhecimento hoje, Que a pessoa fala que estar em Cristo é estar com Cristo. Não, estar em Cristo é uma coisa, Então, hoje nós vamos chegar mais um pouco desse conhecimento. O que é estar em Cristo? O que é estar na carne? O que é estar em Moisés? Então, hoje nós vamos crescer nesse conhecimento. E o tema do nosso estudo, da nossa ministração, é o engano pentecostal. Esse é o estudo do tema do nosso estudo hoje. O engano pentecostal evangelismo. Evangélico, evangelismo, não sei como você vai entender. Se é evangelismo ou evangélico, mas o tema é esse, o engano pentecostal evangélico, porque nós temos no nosso país, no nosso Brasil, pelo menos 80% das pessoas que são evangélicas, elas dizem ser pentecostal. Eu sou evangélico pentecostal. Eu sou pentecostal. Outro diz, eu sou pentecostal. Então tem os pentecostal, tem os neopentecostal. E assim vai indo, se espalhando, como que se a Igreja de Cristo não fosse uma só. Como se existisse vários Cristos. É isso que nós temos que entender. O que é estar em Cristo e o que é não estar em Cristo. Se a pessoa está em Cristo, ela é de Cristo. Se a pessoa não está em Cristo, ela não pode ser de Cristo, porque ela não está nele. Então nós vamos conhecer um pouco disso hoje. E o tema é esse: o engano pentecostal evangélico. E vou pedir para você compartilhar também esse vídeo nas suas redes sociais, dar um like nesse vídeo, para que esse vídeo ele venha se expandir mais, outras pessoas venham ter esse conhecimento e sair desse engano. É um engano terrível. As pessoas, porque ser evangélico, ser apenas evangélico, já é um grande erro, já é um grande engano. Porque Cristo não era evangélico, Moisés não era evangélico. Olha, os homens que trouxeram êxito na Bíblia atrás, Moisés não era evangélico, Abraão não era evangélico. E o que aconteceu com esses homens? E por que hoje tem multidões dizendo que ser evangélico e ainda bate no peito e diz, eu sou pentecostal? Então, a cada dia, a mente desse povo vai se corroendo mais e se mergulhando mais nos erros. Então, compartilhe, dê um like nesse vídeo, se inscreva lá no meu canal, Ed em Nova Aliança, no YouTube, Ed em Nova Aliança, porque esse vídeo no Facebook ele não permanecerá por muito tempo, ele será apagado a cada mês. Mas no YouTube ele fica lá para sempre, tá bem? Então vamos iniciar o nosso estudo. Vou pedir para você abrir duas coisas: a sua Bíblia
e a sua mente, para que você entenda o que vai ser falado. Que não adianta você ler Bíblia, versículo, se a pessoa não entende, não abre o entendimento. Então eu pediria para você abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, do 1 ao 5. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Já tem que começar assim, né? Ele nos libertou, a palavra libertou. Se você não fugiu da escola, se você saiu, foi o primeiro dia para a escola, mas na hora do recreio você voltou para casa e não voltou mais na escola. Então, se você não fugiu da escola, a palavra libertou está no pretérito futuro, presente ou passado? Passado. Então, se ele nos libertou, nós estamos libertos. Não precisamos fazer corrente de sexta-feira para nos libertar. Nós estamos libertos. Ele nos libertou. Permanecei. Se ele nos libertou, vamos permanecer libertos. Permanecei, pois, firme e não vos submeteis de novo. Então, Jesus Cristo nos libertou. Eu quero que fique bem frisado que quem nos libertou foi o Cristo ressuscitado. Não foi um homem andando no deserto. Foi o Cristo ressuscitado após a cruz. Esse nos libertou. Não foi Jesus de Nazaré. Nós precisamos dividir, conhecer a função de cada um, né? Porque Jesus de Nazaré era carne, o Cristo é espírito. Então nós vamos conhecendo a função de cada um. Permanecei, pois, firme e não vos submeteis de novo. Não voltes a ser escravo mais desses homens que te libertavam, que te escravizava. Não volte a ser mais escravo de uma lei que te escravizava. Não volte, é o que Cristo está falando aqui, né? Não volte mais de novo o jugo de escravidão. Meus amados, o que se vê dentro dessas igrejas por aí é escravidão. Não que você tem que dar. Tem igreja por aí, tem denominação por aí, que só falta dar uma calculadora para cada membro, para que ela não falhe um centavo no dízimo. Isso é escravidão. O jugo de escravidão. 2. Eu, Paulo, e eu digo eu, Edival, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo nada vos aproveitará. Então Cristo nos libertou. Se eu volto à escravidão da lei, para que me serviu o sacrifício dele? Para nada. E não é isso que se tem feito dentro dessas religiões. Dizer, afirmar com seus atos, dando dizimista, batizando nas águas, fazendo jejum, estão afirmando que Cristo não serviu para nada, porque isso era da lei de Moisés. Então ele nos libertou este povo, e não serviu para nada o sacrifício que foi feito para que acontecesse essa libertação. Não serviu para nada, porque eles voltaram à escravidão. Verso 3. De novo testifico a todo homem
que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei, toda a lei. Então, a circuncisão era um dos mandamentos, das obrigações, né, da lei de Moisés, era a circuncisão. Era uma de entre 613, a circuncisão, cortar o nervo do pingolim, né, era uma das obrigações, das ordenanças. Era. E o pior não é isso, meus amados. E o pior, você vê o que uma religião faz, né? O que a religião faz. Se você for pesquisar o que era, para que se servia a circuncisão, você já pesquisou? Para que servia a circuncisão? Alguém já pesquisou para que servia? A circuncisão, porque só era feito nos homens, era cortar, e quando a criança nasce, o pingolim, o couro vem fechado ali, a grande do pênis, né, do bebê. E se aquilo lá não for cortado, não for circuncidado, na época, ele continuava fechado ali. E a grande do pênis do homem, se ele não lava, não faz higienização, ela ajunta um esmegma que fede. E naquela época, eles não usavam cueca. Então o cheiro ficava mais liberto, né, para expandir o mau cheiro do esmegma que se ajuntava na cabeça do pênis. Então era para isso que era feita a circuncisão, para que ficasse fácil da higienização. Você está me entendendo? Somente para isso. Aí isso era uma das ordenanças de Moisés. Aí o cara vai e não faz a circuncisão, pronto, tá bom, não faço mais a circuncisão. Mas ela se batiza nas águas. Uma das ordenanças, das obrações, né, da lei de Moisés. E tudo isso são obras mortas, que acabou. Quando a palavra diz obras mortas, é porque não serve mais. Não é que foi um besouro que morreu, pronto. Não é isso. É que não serve mais. Não está morta. Não serve mais. Não tem mais utilidade. Então, o batismo não tem mais utilidade. O batismo nas águas não tem. O dízimo não tem mais utilidade. Porque para que servia o dízimo? Para que servia o dízimo? Para sustentar o templo. Ou na época de Moisés, no caso da época de Moisés, sustentar o tabernáculo. Sustentar aquelas pessoas que cuidavam do tabernáculo, que elas não trabalhavam. Então o sustento deles era tirado dali. Eles viviam do dízimo. E não era dinheiro, era mantimento. Era mantimento. Não era de dízimo, nunca foi dinheiro. Dízimo era mantimento. Então o dízimo era para isso. E chegou até mesmo o tempo do templo, né? Os sacerdotes levitas, presta atenção. Eu nem quero tocar nesse assunto, porque esse assunto eu quero tocar nele quarta-feira. Quarta-feira eu quero tocar neste assunto. Eu vou mostrar para vocês que todo pastor que pede dízimo para a igreja é criminoso. Está cometendo um crime. E eu vou abrir isso para que chegue aos olhos lá do ministro lá, mandar prender esses caras que cometem esse crime. Eles cometem o crime e os membros, tem que prender os membros também, porque eles são cúmplices nesse crime.
Mas deixa isso para quarta-feira. Vamos ler isso aqui, né? Para 3, né? Testifico, lemos o 13. Obrigado a guardar toda a lei. Então, se eu não faço circuncisão, mas dou o dízimo, aí eu volto a ser obrigado a me circuncidar. Se eu não dou o dízimo, não faço a circuncisão, mas faço o jejum, eu sou obrigado a dar o dízimo e circuncidar. Você está me entendendo, meus amados? Ou você cumpre os 613 mandamentos e você é um abençoado, como disse Paulo, a lei é santa e boa, mas para quem cumpre ela na íntegra, todos. Guardar a lei. Verso 4. De Cristo vos desligaste. Quem cumpre um mandamento e não cumpre os 613, está. É eu que estou falando, meu. Você está lendo, por isso que eu mando você abrir a sua Bíblia. De Cristo, você que dá o dízimo e não cumpre o resto dos mandamentos, os 612, você está desligado de Cristo. Se você batiza na água, que batismo nas águas era da lei, e não faz os outros mandamentos, você de Cristo, você está desligado, está cortado de Cristo. De Cristo vos desligaste. Vós que, você presta atenção na palavra, meus amados, é por isso que nós temos que prestar atenção no que nós estamos lendo. Você vê que não é Cristo que te desligou. Você que se desligou dele. Você que se desligou dele. Está me entendendo? É a palavra. Vós desligaste. Vos que procurais justificar-vos na lei. Na lei. Da graça decaíste. Olha a palavra decaíste. Ela estava lá em cima. Ela estava no último patamar da escada. Foi lá para o primeiro. Porque cumpre um mandamento da lei de Moisés e não cumpre os outros 600 que estará lá. Cumpre 1, cumpre 2, cumpre 3, mas não cumpre os outros. Guarda o sábado, mas não tem amor, não cumpre mais nada. Guarda o sábado só. De Cristo, justificar na lei, da graça, caiu, estava no último patamar. A graça vos colocou lá em cima, no último patamar. Foi cumprir lei, caiu, decaiu. 5, vamos ler até o 5, né? Porque nós, pelo Espírito, não é pela lei de Moisés, é pelo Espírito. Não é por Moisés, não é por Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré não era Espírito, ele era carne. Porque nós, pelo Espírito, guardamos a esperança da justiça. Porque Paulo está dizendo, guardamos a esperança da justiça. Porque Jesus não tinha voltado ainda com a justiça, né? Então ele estava na esperança aguardando. Nós não podemos receber esta palavra, porque Jesus já veio, a justiça já foi feita. Então esta palavra aqui, não é para nós hoje. Não podemos aplicar em ninguém. A esperança da justiça que provém da fé. Provém da fé. Então, meus amados, é isso que nós temos que ter, esse conhecimento do que é estar em Cristo. Estar em Cristo
é estar no seu evangelho, no entendimento. O nosso entendimento tem que ser um com Cristo, com o mesmo entendimento de Cristo. Como que eu posso dizer que eu estou em Cristo se o entendimento de Cristo é um e o meu entendimento é outro em Moisés, na lei de Moisés? Não posso. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas. Gálatas nós já estamos no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Versículo do 1 ao 11. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, agora começou, né? Que agora nós vamos ler o que o nosso tema está dizendo aqui. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, o que é ser, como que a igreja quer ser Pentecoste? Quer ser, meus amados, me ajuda aí, pelo amor de Deus. Como que a igreja diz que é de Cristo praticando obras pentecostais? O que é Pentecoste? É a festa que os judeus faziam, não sei se fazem hoje ainda, porque muita coisa mudou, né? Eu não sei, eu nunca fui em Israel, não tenho amizade com os judeus, então eu não sei se, eu quero pesquisar ainda se os judeus fazem essa festa. Era a festa pentecostal, era uma festa dos judeus, não era uma festa da igreja, dos gentios, era uma festa dos judeus. Meu amado, me ajuda aí. Era uma festa judaica. Se eu pratico essa festa, se eu digo porque para ser pentecostal tem que praticar. Porque se eu sou um roqueiro, eu tenho que praticar, cantar o quê? Cantar rock. Se eu sou um forrozeiro, eu tenho que cantar o quê? Forró. Então, se eu digo que eu sou um pentecostal, eu tenho que praticar a festa pentecostal. Porque a festa, esse negócio de pentecostal, não foi um ajuntamento que aconteceu no dia que o Espírito Santo desceu. Não. Há centenas de anos, os judeus já praticavam essa festa. Então, não tem nada a ver pentecostal, festa pentecostal, porque pentecostal é quem pratica Pentecoste, quem pratica a festa de Pentecostal. A festa pentecostal era uma das 5 maiores festas que os judeus faziam. Era uma das 5 maiores festas. Era a festa pentecostal, que não aconteceu no dia que o Espírito Santo desceu, já vinha. Essa festa já existia, o Pentecostes já existia. Aconteceu que o Espírito Santo desceu naquele dia e teve os seus motivos para descer naquele dia. Porque o Evangelho precisava ser expandido. E aquele povo, ele precisava ouvir, era uma das maneiras de ser mais rápido a expansão do Evangelho. Era pegar todo mundo reunido. Então chegou, o Espírito Santo desceu, todas as nações ali reunidas, que a festa era uma grande festa, que vinha todo mundo, né? Todas as nações ali reunidas, e alguém, que no caso era Pedro, tinha que falar, né, do Evangelho para aquele povo que tinha outras línguas que não entendia. Então o Espírito Santo fez aquelas nações entender o que Pedro estava falando. É isso o Pentecostes. Não tem nada de língua que o Espírito Santo nasceu, chama lachura, lavassura lá na bacia. Não tem nada disso, é outras línguas, outros idiomas. Naquele tempo era necessário,
o Espírito Santo se manifestasse e fazesse você entender outras línguas. Naquele tempo não tinha um CCIE. Hoje tem CCIE em cada esquina, por essas ruas por aí afora. É só fazer um curso que você vai conseguir falar em outras línguas. Simples assim. Paramos aqui no Atos 1, né? Então, perdi até. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, do 1 ao 11, nós vamos ler. Então vamos voltar ainda para o assunto. Ao cumprir-se a festa de Pentecostes, que era uma festa judaica, não era uma festa cristã, meus amados, pelo amor de Deus. Pentecostes não era uma festa cristã. Não existia cristianismo antes da cruz. Não existia. Como é que hoje o povo quer praticar essas festas de Pentecostes e dizer que é cristão? Estava todos reunidos no mesmo lugar, né? Todas as nações, era uma grande festa. Até o próprio Paulo participou dessas festas, mesmo já pregando o Evangelho. Só para você ver o tamanho que era a grandeza da festa. De repente veio do céu um som, como de um vento, né? Impetuoso. Aqui não está dizendo que desceu um anjo, fala, lavaçuga na bacia, siricanta lá na mata. Não. É um som como um vento forte. Impetuoso, e encheu toda aquela casa onde estava assentados. 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Não era um sambalachura lá na mata, não. Era tipo um pano, né? um véuzinho, né? Voando, vários véuzinhos assim, ó, voando. Não era língua distribuída. O que apareceu entre eles foi vários véuzinhos sobrevoando aquele espaço. Um vento impetuoso encheu toda aquela casa onde estava reunida. 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Como de fogo, era um véuzinho tipo vermelho, né? Ou seja, quem participa da tal fogueira santa sabe que eles fazem aquela fogueira santa fictícia e põe um motorzinho, põe um véuzinho vermelho, o motorzinho fica soprando aquilo ali para dizer que é uma lavareda, mas não é lavareda, é um véu. A mesma coisa aconteceu aqui. Era línguas, fargulha de véu voando entre eles, como de fogo. E aí os pentecostais são batizados até no fogo, por conta disso aqui, meus amados. Vocês precisam me ajudar, pelo amor de Deus. Como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Tá vendo? Pousou uma cada um deles, cada aqueles fargulha de véu vermelho, tipo língua de fogo. Fogo é meio vermelhado, né? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então o dia de Pentecoste não nasceu nesse dia. Não, Pentecoste era a festa do judeu, já existia. Não era da igreja, não era cristã. É uma festa pagã, Pentecostes. Por que se chama festa pagã? Porque Cristo não tinha descido ainda, o Espírito Santo não tinha descido ainda. A igreja de Cristo, ela não tem festa, meus amados.
Todos ficaram cheios do Espírito Santo e apareceram e passaram a falar em outras línguas, outro idioma. Pelo amor de Deus, me ajuda aí, entre que eu tenho um treco aqui, meus amados. Outro idioma. Segundo o Espírito lhe concedia que falasse outros idiomas. Meus amados, eram muitas nações que estavam ali. Cada nação tinha o seu idioma. Tinha o seu idioma. Versículo 6. Vindo de todas as nações debaixo do céu, quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, todo mundo ficou atônito de ver aquelas nações falando na mesma língua, ouvindo, entendendo aquela multidão, entendendo o que Pedro estava falando na língua hebraica, e aquelas outras nações que tinham outras línguas, entendendo o que Pedro estava falando. Não tem chambalachura, lavaçuga na bacia nesse meio. Me ajude aí. Foi uma multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Não tem sambalachura, lavaçuga na bacia aqui, meus amados. É outro idioma. Não, porque eu sou pentecostal tem que falar em língua. Meus amados, me ajuda aí. Me ajuda eu tirar a ignorância desse povo que não entende bolúfia de Bíblia, de Evangelho. A própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventuras galileus? Quem era galileus aqui, meus amados? Quem eram os galileus? Pedro, Tiago, João, os apóstolos estavam ali em cima, que estavam lá reunidos. Então eles falavam, e essas nações entendendo o que ele estava falando, Todos esses que aí estão falando, você vê que não tem. Meus amados, me ajuda aí, me ajuda a tirar a ignorância desses crentes pentecostais. Esses que aí estão falando. E como nós ouvimos falar, cada um, em nossa própria língua. Em nossa própria língua, meus amados. Não é língua de anjo, é idioma. Me ajuda eu fazer essa raça entender que era idioma, não era língua de anjo. Falar cada um em nossa própria língua materna, na nossa própria língua materna, do jeito que Deus apareceu para Moisés, falando na língua de Moisés, na língua egípcia, que Moisés cresceu no Egito, nasceu e cresceu no Egito, na língua egípcia, do jeito que o Espírito Santo apareceu para Paulo lá em Damasco, na língua dele, na língua mesmo Paulo sabendo falar outras línguas, mas ele falou na língua materna de Paulo. Então, meus amados, não existe isso de língua de anjo, lavaçuga na bacia, pelo amor de Deus. A própria língua materna. Olha as nações que estavam lá. Somos partos, medos, alamitas, e os
naturais da Mesopotâmia, Judéia, todo esse povo tinha uma língua, tinha sua língua. Capadócia, Pontos e Ásia, e da Frígia e da Paníflia, do Egito, né, e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui reside, que ali estavam, porque a festa era enorme. Então foi um dos meios que Cristo teve a oportunidade de falar do Evangelho, que Pedro falasse do Evangelho para todas aquelas nações. Como? Fazendo eles entender a língua de Pedro. Então, para cada língua, Pedro falava uma coisa, Shalom, e o Shalom de Pedro ia soar nos ouvidos de todas aquelas nações na linguagem, da forma que eles falavam. Era essa a linguagem. Reside 11. Tanto judeu como prosélitos, cretense, arábios, como os ouvimos falar em nossa própria língua. Não tem língua de anjo aqui, meus amados. Em nossa própria língua, as grandezas de Deus. Era para isso que o Espírito Santo desceu sobre todos eles e fez eles entender. Pedro falando das grandezas de Deus. Olha até o 11 mesmo, né? Nosso propósito. Abra sua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, o versículo do 1. Não, perdão. Romanos capítulo 8. Não, perdão. Nós lemos. Deixa eu ver aqui. Eu acho que nós pulou aqui. Volta lá. Nós lemos, acabamos de ler Atos 2, do 1 ao 11. Volta em Atos 2. Nós vamos ler do 12 ao 18. Eu não tinha visto essa passagem, nem tinha visto essa passagem aqui. Senão eu tinha continuado. Eu pulei aqui e não vi, perdão. Ainda Atos 2, né, que estava em Atos 2, nós lemos até o 11. Agora vamos continuar, era para nós ter continuado. É que eu escrevi separado aqui e me confundi. Nós vamos ler, na verdade, era para nós ter lido direto do 1 ao 18. 12, versículo 12. Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros que é isto? Que isto quer dizer? O que eles estão dizendo? Todos perplexos de ver Pedro, Tiago, João falando na língua deles. 13. Outros, porém, zombando, né? Dizendo, estão embriagados. E Pedro ouvindo aquilo lá. Eles zombando, alguns zombando, né? Dizendo, estão embriagados. 14. Então se levantou Pedro, né? Com os 11, né? Eram 12 com os 11. Paulo não está aqui, viu? Sentado no meio deles aqui. Com os 11, e erguendo-se a voz, advertiu-os neste termo: varões judeus. Então, para aquelas nações entender esta palavra, Pedro falando varões judeus, eles teriam que ouvir como? Na linguagem deles. E quem fazia eles ouvir na linguagem deles? O Espírito Santo. Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento,
Vocês me ajudam aí para que esses crentes que dizem que são pentecostes tomar conhecimento disso aqui. E parar de me envergonhar pelas redes sociais dizendo que são pentecostais. Habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. 15. Estes homens não estão embriagados, né? Não estão embriagados, como vinde pensando, sendo esta a terceira hora do dia, que hora é? 9 horas da manhã, 6, né? 7, 8, 9. A terceira hora do dia. 16. Mas o que ocorre é o que foi dito pelo intermédio, presta atenção, pelo intermédio do profeta Joel. Vamos ver o que o profeta Joel disse. Vira para o versículo 17. Pelo profeta Joel, acontecerá, presta atenção, porque não pode dar um relâmpago mais forte, cair um raio em um certo lugar, que os crentes pentecostal já diz que é o fim, é os últimos dias. Olha, caiu um raio ali, bem que Jesus falou, né? Nos últimos dias. Ó, os últimos dias acontecendo ali, ó, no dia de Pentecostes. Estava acontecendo os últimos dias ou não estava? Segundo o evangelho aqui estava, né? Ou eu acredito nos homens ou eu acredito no evangelho. Em quem você acha que eu vou acreditar? No evangelho. Aí todo mundo, mas eu ouvi com meus ouvidos já tonto, doendo. Se tem uma coisa, há muitas igrejas por aí, mas se tem uma coisa em comum entre elas todas, é falar dos últimos dias. Mas os últimos dias era uma profecia do profeta Joel, né? Do profeta Joel. Acontecendo nos últimos dias, era aquele dia de Pentecostes ou era hoje? Quando se dá uma trovoada? Era aqueles dias lá, 2000 anos atrás. Os últimos dias. E não pode dar mais uma trovoada, que já disse que são os últimos dias. Meus amados, o que é que tem na mente desses crentes? Para você ver, ter conhecimento, o rombo que está na mente desses crentes. A grandeza do buraco. Pisar no freio, Zé, puta que pariu, olha o tamanho do buraco. Só Deus na causa. O profeta Joel, acontecerá nos últimos dias. Nos últimos dias era nos últimos dias que o Espírito Santo ia descer sobre toda a carne. Então todas aquelas nações ali, ó, gentil, porque se não fosse judeus não era gentil, e eles não eram, porque as nações não eram judaicas. Para ser judeu tinha que nascer, viver em Jerusalém, em Israel, e ser filho de judia e de judeu. Não podia ser filho de outro, separado. Então isso estava acontecendo quando? Nos últimos dias. Meus amados, nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aconteceu, eram os últimos dias aqui, meus amados. Há 2000 anos atrás, naquele dia de Pentecostes, né, se coincidiu naquele dia de Pentecostes para dar festa. Ele teria que descer numa dessas 5 maiores festas que tinha em Israel. Uma delas. E o Pentecostes era uma delas. Era o Pentecostes, era a Páscoa, as maiores festas que tinha lá. Né? E aconteceu de descer esse dia de Pentecostes, onde todas as nações estavam ali. Agora você diz, eu sou pentecostal, você é um ignorante. Isso que você é. Um ignorante que não conhece Bíblia.
Um ignorante que lê a Bíblia como o cego lê, passando o dedo. É o que você é. Toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Então toda ali, a profecia é ler o evangelho, hoje é ler o evangelho. Todos que lê aqui está profetizando. E aquele povo, ouvindo todas aquelas palavras de Pedro, está se tornando o quê? Os profetas que estavam ouvindo ali. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Amém, meus amados? Agora sim nós lemos as passagens dele. É que não era para entender, eu nem por que eu marquei separado aqui, nem eu estou entendendo por que eu marquei separado isso aqui. Era para ter lido na continuação. Agora sim, vamos lá em Romanos. Romanos capítulo 8, do 1 ao 9. Agora, pois, já nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. Mas como se prega na igreja para prender o povo dentro de uma chamada igreja? Que a condenação vai vir o juízo, que condenação é juízo, né? Ou não é? Quando se fala em condenação, está falando de quem? De juízo, né? E os pastores pregam para as igrejas, diz que vai vir o juízo e elas têm que estar ali dentro. Se elas não estiverem ali dentro, já era. Mas o juízo já aconteceu. Foi no ano 70 que aconteceu o juízo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para os que estão em Cristo Jesus. Então, para estar em Cristo, não é estar lá no paraíso junto com Ele. Estar em Cristo é estar no entendimento. No entendimento. Então, se eu vivo no entendimento de Cristo, eu estou em Cristo. Se eu vivo no entendimento de Moisés, da lei de Moisés, eu estou em quem? Em Cristo ou em Moisés? Eu estou em Moisés. Moisés era cristão? Não. E como que eu estou no entendimento de Moisés praticando lei e sou cristão? Isso não pode acontecer, mas de maneira alguma. Então, meus amados, estar em Cristo não é estar no céu, no paraíso. Estar em Cristo é viver, é estar no mesmo entendimento de Cristo. 2. Por que a lei? Olha como é que vai a conversa, a palavra vai se soltando. Porque a lei do Espírito, a lei de Cristo, Cristo é Espírito, Jesus de Nazaré não era. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou, a palavra está no pretérito passado, se ele já me livrou, eu estou livre. Te livrou da lei, do pecado e da morte, que era o quê? O ministério de Moisés. A lei que fazia eles pecar. Por que a lei fazia eles pecarem? Porque eles não conseguiam cumprir a lei. Você está me entendendo? Então, se eu estou em Cristo, no entendimento de Cristo, eu entendo que Ele me livrou da lei. Eu não preciso cumprir lei. Se eu estou na lei de Moisés, se eu não estou em Cristo, estou em Moisés, no entendimento de Moisés, vai me dizer que eu estou na lei e a lei era o que fazia fazer eu pecar, e eu sou um pecador, um terrível pecador. Você está me entendendo? E da morte, e essa morte aqui não é da morte da carne, da morte dessa matéria, era do espírito que ficava preso com essa matéria num lugar chamado cova.
3. Portanto, o que for impossível a lei. Impossível. Era impossível. Então, se eu estou na lei, eu estou impossível de estar em Cristo. Impossível a lei no que se estava enferma. Olha, as enfermidades, que diz que Cristo, né, levou as nossas enfermidades na cruz. Qual era as nossas enfermidades? Era o não cumprimento da lei, que nos deixava enferma. E presta atenção, uma pessoa enferma, doente, naquela época, para o entendimento judaico, era uma pessoa endemoniada, com espírito de doença. Você está vendo que Cristo, a enfermidade que ele levou na cruz? Porque se fosse as nossas doenças normal, cotidiana, que nós temos aqui nessa terra, ninguém morria. Você está me entendendo? É preciso estar no entendimento de Cristo. Estava enferma pelo quê? Pela carne, pela lei da carne, porque para cumprir a lei tinha que ter carne. Por isso que veio Jesus com carne. Deus trouxe Jesus com a carne para cumprir a lei. Enferma pela carne, isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho na carne para cumprir a lei. Em semelhança de carne, pecaminosa ainda, né? Semelhança de carne pecaminosa. Deus se fez carne, como nós somos carne, e está dizendo carne pecaminosa. Então Jesus veio em carne, semelhança de carne pecaminosa, com direito a tudo, a comer, beber, ter fome, amar, né? Ter suas emoções. E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne. Por isso que ele morreu na cruz, porque a morte da cruz era a morte de condenados, malfeitores. Na carne o pecado. Condenou Deus na carne o pecado, a lei condenada, e ele levou na cruz. A lei foi na cruz, o pecado da lei foi na cruz. As enfermidades não eram uma doença comum, as enfermidades eram da lei. Que para os judeus a enfermidade era quem tinha um espírito de doença. A fim de que o preceito da lei, você vê que está se falando de lei, lei, graça. O preceito da lei se cumprisse em nós. Nós quem? Eles. Que não andamos segundo a carne. Como não andar segundo a carne? Como é que eu vou andar se eu não tiver um corpo de carne para andar? Você vê que é da lei que está se falando? Segundo a carne, mas segundo o Espírito. 5. Estão lendo Romanos, vamos ler até o 9. 5. Porque os que se inclinam para a carne, para a lei, se inclina para a lei, para cumprir a lei, ele está falando da carne porque era a carne que cumpria a lei, cogita das coisas da carne, cogita da lei, dá dízimo. O que se inclina para a lei tem que dar dízimo, tem que se batizar, tem que jejuar, tem que fazer vigília, tem que fazer tudo isso aí. Mas os que se inclinam para o Espírito, como é que se inclina para o Espírito? Meus amados, me ajuda aí. Como se inclina para o Espírito? É por isso que os crentes gostam de fazer isso, né?
Não, aí você está se inclinando para a carne, é a carne que está se inclinando. É se inclinar para as coisas espirituais. Das coisas do Espírito, se inclina para o Espírito, das coisas do Espírito. 6. Por que o pendor? Porque o pendor da carne dá para a morte. Cumprimento da lei dá para a morte, que era o ministério de Moisés, era isso. Ministério de condenação e morte. Era a lei que condenava. Mas o do Espírito para a vida e paz. Então, só tem vida, só pode dizer mesmo de fato e de verdade que tem vida e tem paz quem vive em graça. Quem vive na lei de Moisés não pode ter, tem que achar conflito para todo quanto é lado. Tem um amado aí que você fala 5 palavras, cada 5 palavras que ele fala tem um conflito no meio das palavras. O homem vive num desespero, num conflito, só Deus na causa. 7. Por isso o pendor da carne é inimizade. Inimizade contra Deus. Então, se você está no conhecimento de Moisés, você está com inimizade contra Deus, você está contra Deus. Porque a lei ela aboliu. Você voltou para a lei, você está contra Deus. Pois não está sujeito à lei de Moisés. Aí, está vendo? Não está sujeito à lei de Moisés. Nem mesmo pode estar. Nem mesmo pode estar. 8. Portanto, os que estão na carne, na lei de Moisés, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Como que vai agradar a Deus? Você vai construindo uma coisa que ele destruiu. Como? Como que eu vou agradar a Deus desse jeito? Reconstruindo uma coisa que ele destruiu, demoliu, que era no caso do templo, né? Que acabou com tudo, não tem mais sacerdote. Agora como é que eu vou agradar a Deus me fazendo sacerdote? Meu amado, me ajuda aí. Se na queda do templo foi morto todos os sacerdotes, ou seja, foi abolido tudo, não existe mais lei. Aí eu volto, me faço sacerdote, né? Que o sacerdote hoje é pastor e padre. Então me faço um sacerdote, levanto o templo que foi derrubado, levanto outro templo e estou lá. E digo que estou agradando a Deus. Como, meus amados? Agradando a Deus. 9. Vós, porém, não estáis na carne, não está na lei. Mesmo, não está na lei, mesmo no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Habita em vós, o entendimento de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, o entendimento de Cristo, esse tal não é dele. E isso aqui, eu quero continuar isso aqui quarta-feira. Me espera lá. Não é dele. Quarta-feira, se Alexandre de Moraes ouvir o que eu vou pregar quarta-feira, vai mandar prender os crentes tudo. Pastor e seus seguidores. Porque o pastor é criminoso. E os seguidores é cúmplice, não tem como sair fora. Vai ser preso tudo. Vamos ler até o 9, né? Vamos parar aqui, senão nós não termina hoje. E já está dando uma hora. Volta lá no livro de Gálatas. Livro de Gálatas, versículo 2, capítulo 2, nós tínhamos lido o capítulo 5, capítulo 2, versículo 21, é um versículo só. Depois foi para a região da Síria e da Galácia.
esse versículo aqui, deixa eu ver aqui o negócio, acho que eu escrevi errado. Versículo 21, depois foi para si para graça. É a viagem de Paulo, né? É que não vai dar tempo, mas eu já deu uma hora. Vai lá no versículo 21, vai para Gálatas 4. Gálatas 4, do versículo 21 ao 27. Dizei-me vós, os que queres estar sobre a lei, acaso não ouviste a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, segundo a lei. Segundo a carne, o da livre mediante a promessa. 24. Estas coisas são alegorias. Paulo estava falando um paralelo. Essas coisas são alegorias, porque estas mulheres são 2 alianças. Velho Testamento, lei. Novo Testamento, graça. 2 mulheres. Aliás, essas são alegorias, porque essas mulheres são 2 alianças, né? Lei e graça. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai. Quantas vezes eu dei meu dinheiro para fazer campanha para esse Monte Sinai? O Monte da Maldição. Que gera para bênção ou escravidão? Escravidão. Quem vive na lei está na escravidão. Esta é H. 25. Ora, H é o Monte Sinai. É o Monte Sinai na Arábia, né? Você vê que a Arábia, fisicamente, nos dias de hoje, é um país riquíssimo, mas espiritualmente é um país condenado. E nós temos que viver em carne ou em espírito? Em espírito. Não é porque um país é rico que eles são de Deus. É muito bom que você entenda isto. Para acontecer um vizinho que tem um carro importado, dizer que ele é de Deus porque ele tem um carro importado, e você é do diabo porque você não tem um carro, para que você entenda isso. Arábia. E corresponde a Jerusalém atual. A Jerusalém atual, antes do ano 70. Existia Jerusalém. É Jerusalém atual. Que está em bênção. Jerusalém está em bênção, é isso? Não, está em escravidão. Está em escravidão. Com quem? Sozinha? Não, com seus filhos. Então, se os pastores são condenados, pregam maldição e tem quem acompanha, a igreja está no pastor, não está em Cristo, estão abençoados ou estão em escravidão? Estão em escravidão. 26. Mas a Jerusalém, lá de cima, é o espiritual. Os crentes estão esperando essa cidade descer, a cidade inteira sentar no chão. Vamos morar agora em Jerusalém? Não, meus amados. Jerusalém lá de cima é espírito, é espiritual. É a igreja hoje. A Jerusalém já desceu. Hoje a igreja de Cristo é a nova Jerusalém. A Jerusalém lá de cima é livre. A qual que é nossa mãe. É nossa mãe. E os crentes até hoje vão para Jerusalém. Faz dívida para comprar passagem para ir para Jerusalém. 27. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás a luz. Está se referindo aos gentios, né? Exalta e clama, tu que não estás de parto, porque os gentios não tinham nem esperança. Assim diziam os judeus, né? Não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada, o gentio eras abandonado, do que os da que tem marido. Amém, meus amados?
Temos 3 passagens aqui, volta em Romanos. Romanos 10, 1h05. Meus amados, se eu avisar logo aqui de novo, né? Domingo que vem não terá nesse horário essa pregação. Esse nosso alimento, em vez de domingo, vai ser sábado às 20 horas, 8 horas da noite, amém? Da quarta-feira eu falo mais sobre isso. Romanos 10, versículo do 1 ao 4. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles quem? Dos judeus, dos gentios, a favor deles são para que seja salvo para a vida eterna. Não, aqui não está escrito isso. Salvo do que? Da lei, meus amados. A briga era se libertar da lei. Aqui nesse tempo, a briga era se salvar da lei, que era condenação e morte. Para sejam salvos. 2, porque lhe dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, têm zelo pela lei, né? Tem zelo por Deus. Você entende que a salvação aqui não está se falando de vida eterna? Está se falando da lei de Moisés? Que eles tinham zelo por ela? Tem zelo por Deus, porém não com entendimento. Não com entendimento. Você vê que não está se falando de salvação eterna, porque nós já viemos salvos, somos salvos desde a eternidade, antes da fundação do mundo. Não com entendimento. 3, vamos ler até o 4. 3, portanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, desconhece a graça de Cristo, estabelece a lei, né? Desconhecendo a justiça de Deus que foi feita quando Ele aboliu a lei e nos trouxe graça. Então os crentes desconhecem isso também. E procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. 4. Porque o fim da lei é Cristo. O fim do entendimento da lei é Cristo. De Cristo para cá, o nosso entendimento tem que estar em Cristo e não em Moisés, no entendimento de Moisés. A lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, quando nós cremos, quando nós estamos no entendimento de Cristo, na graça que nós entendemos, então a justiça de Deus é feita. 5, não, vamos ler o 5 não. Vamos ler o 5 sim. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça, decorre da lei. Você está vendo? Está se falando de lei e graça. Decorre da lei. Virá por ela, né? Moisés dizia que a justiça de Deus vinha pela lei. 6, mas a justiça decorre da fé. Mas a justiça decorre da fé. Assim diz. Decorre da fé. Então, meus amados, precisamos estar no entendimento de Cristo. Se nós não tiver, abraço. Romanos ainda, estamos no 10, volta para o capítulo 3. Tem essa passagem, mais uma outra. E assim nós vamos tomar o nosso café. Romanos capítulo 3, versículo 10, um versículo só. Como está escrito, não há justo, nem sequer Vou ler o 9. O que se conclui é que nós, quando fazemos tipo de estudo,
Nós visitamos quase todas as traduções de outras traduções, né? E as outras traduções vacilam os versículos. A gente já faz um versículo em cima de outras traduções, mas para ler fisicamente só tem essa Bíblia. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, disse Paulo, não. De forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeu como gregos, estão debaixo do pecado. Naquela época, Jesus não tinha voltado ainda. Ele estava esperando isso aqui. São debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inútil. Não há quem faça o bem, não há quem sequer. Agargantar deles, né? É sepulcro, é isso mesmo? É sepulcro aberto, com a língua urdem, engano venenoso de víbora está nos seus lábios. Então, se nós não tivermos o entendimento de Cristo e vermos que tudo foi depois da cruz, começou e já terminou, não. Começou na cruz. Na cruz, a lei espiritual já tinha sido firmada, mas faltava a lei de Moisés, que condenava tudo. E Paulo, todos eles ainda ali, vivendo debaixo da lei de Moisés física, então ele vivia nesse conflito aqui ali. Mas hoje nós não podemos viver esse conflito aqui. Paulo ainda vivia no conflito, mas nós não. E para nós encerrar hoje com todas as sortes de bênção, abra sua Bíblia em Gálatas. Gálatas capítulo 3, do versículo 24 ao 29. Versículo 24. De maneira que a lei nos serviu, presta atenção, meus amados. Paulo pregando aos Gálatas. De maneira que a lei nos serviu, não vai servir. A serviu está no pretérito o quê? Passado. Espero que você não tenha fugido da escola. Na hora você saiu para o recreio, mas voltou para a escola. Não foi embora para casa. De maneira que a lei nos serviu de aio, ou seja, para nos conduzir a Cristo. Pronto, pode parar. A lei serviu para quê? Para nos conduzir a Cristo. Serviu, não serve mais. A palavra está no pretérito passado. Serviu. Veio Cristo, acabou a lei. Vou até ler de novo. De maneira, versículo 24, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados. Só Cristo ia nos justificar. A lei de Moisés não tinha justificação na lei de Moisés. Só Cristo tinha isso. E isso aconteceu quando? No ano 70. A Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé, não por lei mais, por fé. 25, ou até o 29. Mas tendo vindo a fé, veio ou não veio? Veio. Tendo vindo a fé, já não permanecemos. É para permanecer na lei? Não.
Já não permanecemos subordinados ao aio, à lei que conduziu até Cristo. Cristo chegou, parou a lei. Ao aio, 26. Pois todos vós sois o quê? Filhos. Antes não tinha filhos. Todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé. Não é mediante a lei mais. Mediante a fé em quem? Em Jesus de Nazaré ou em Moisés? Em Cristo. Cristo. Jesus, o que andava lá no deserto. Que ele andava nele, né? Cristo estava nele. Cristo Jesus. Porque todos quantos foste batizado na piscina, no Rio Jordão. Porque a turma faz dívida aí para ir se batizar lá no Rio Jordão. Né? Os cantores que dizem que se converteram, esses artistas que dizem que se converteram, eles fazem questão de se batizarem lá. Mas o nosso batismo está onde aqui? Ó? Em Cristo. Em Cristo nós fomos batizados. Vamos ler de novo, 27. Porque todos quantos foste, não vai ser. Aqui não está escrito todos que vão ser batizados, não. Aqui está escrito todos quantos foste. Eu só tenho a primeira série, mas essa primeira série eu fiz dentro da escola, não foi no recreio, nem foi em casa. Porque todos quantos foste batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste, da sabedoria de Cristo vos revestiste. Então, a mesma sabedoria de Cristo, o mesmo entendimento de Cristo, quem está em Cristo, quem foi batizado em Cristo, esse não tem como pular fora. Você está me entendendo? Não tem como. Então, se nós fomos batizados em Cristo, não numa piscina, nem no Rio Jordão, nem no Rio Tietê, nem no Rio Tamanduateí, nós temos o quê? O mesmo entendimento deles. Amém, meus amados? Vamos ler o 28, vamos até o 29. 28. Aqui está meio francês, né? De sorte, né? Está em francês aqui. De sorte não pode haver judeu que é carne mais. Judeu não existe, para Deus não existe mais. Carne não existe mais. É porque todos nós somos o quê? Espíritos. De sorte não pode haver judeu, nem grego, ou seja, nem gentio, nem escravo. Tudo isso existe hoje? Existe. Mas na carne, em espírito, todos nós somos de Deus. Nem escravo, nem libertos. Eu agora sou liberto. Você é liberto? Na carne? Mas você é carne. Tem que ser espírito. Todos nós somos espíritos. Somos filhos de Deus em espírito, no espírito. Nem liberto, nem homem. Olha a palavra. Nem homem. Você não é homem, não? Nem homem, nem o quê? Nem mulher. Está se falando o quê? Da carne. E todos nós somos seres espirituais. Somos filhos de Deus. Se você é filho de Deus, você é um ser espiritual. Nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E eu falei uma vez, faz uns dias já, que eu falei com Jesus e eu era assim, um só. Nossa, para que eu falei isso? Foi um escândalo. Então, sinal que eles não são de Deus, do Evangelho de Cristo não entende porca nenhuma. Aí viva aí. 29, em Cristo Jesus. 29 para fechar. E se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Você recebe, meu irmão, meu amado irmão, em Cristo? Você recebe isso? Porque eu recebo, eu vivo isso hoje.
Amém? Então sejam todos abençoados, segundo a graça que nos alimentou hoje, né? Sejam todos abençoados em Cristo e possamos ter o mesmo, quando nós somos abençoados em Cristo, nós passamos a ter o mesmo entendimento que Cristo. Amém? Por isso que nós fomos chamados de quê? De cristão. Porque nós não vivemos mais em carne na lei de Moisés. Amém? Paz eterna, meu amado, e até o nosso próximo encontro, quarta-feira, que praticamente vai ser uma continuação. Na verdade, eu nem fiz o estudo, vou escrever ainda, pretendo escrever hoje esse estudo. Mas na verdade é quase uma continuação desse que nós lemos hoje, né? Que vai falar, nós vamos voltar a falar de pessoas que faz festa de Pentecoste, de dízimo, principalmente do dízimo. Vou falar a você que ainda eu vejo pelas redes sociais muita gente com dúvidas sobre o dízimo. Então vai ser esclarecido tudo quarta-feira. Amém? Paz eterna, tenha um bom domingo e uma boa semana, tá bom? Amém? Paz eterna a todos.